Então, Tico, você mesmo falou aí, começo de temporada, né, velho? Hoje é 9 de fevereiro, né? Os caras votaram agora em janeiro, não tem nem um mês. Né? Eu vi o Tite até ontem na coletiva, falou, conversando com a comissão técnica dele, até com o filho, 31 dias que está no Cruzeiro. O Flamengo também. Né? Vão ganhando ritmo. Né? O Léo Pereira, a gente sabe do nível dele, do próprio Léo Ortiz. Né? Do time do Flamengo em si, pela temporada que fez, foi a equipe que jogou 2 mundiais de clube, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. E o Flamengo não foi montado, de fato, né, para decidir contra Sampaio Corrêa. Mas dentro da competição tem o Sampaio Corrêa, você tem os Madureira, você tem os Boa Vista, não tem só o Vasco, Fluminense e Botafogo e Flamengo, tem outras competições, tem outros competidores, Bangu, todo mundo, né? O Flamengo se livrou do playoff, né? O Nova Iguaçu e outras equipes ali não somaram os pontos, o Flamengo botou a cavalaria, quando botou foi isso aí, ó, goleada. Por isso que tem o ditado popular, né? E isso é muito verdade mesmo. Eu tenho assim, né? Às vezes eu durmo bem, viu, Flávio? Nuninho, viu, Mosa? Às vezes eu tenho, viu, Tico? Às vezes eu tenho minha insônia. E eu fico lá mexendo na televisão, gosto de ver filme. Série não dá mais, porque você fica apaixonado por série aí, rouba seu tempo todo, né? Aí no SBT à noite passa, sabe o quê? Mundo Animal. Eu fico olhando lá o Mundo Animal. Aí tem lá o cara lá, como é? O cara que cuida de animal, como é formado em biologia, né? Biólogo. O veterinário. Um biólogo fala assim, cobra se mata pela cabeça. Essa cobra estava morta no Campeonato Carioca. Deixaram viva. Sabe o que vai acontecer? Vai ganhar a porra do Campeonato Carioca. Tava mortinho. Aí, ressuscitaram o gigante. Aí eu fiquei olhando assim, digo, eu tava vendo lá o cara falando, eu amo cobra, não sei o quê. Uns amam cobra. E até demais. Eu não. Eu acho que a cobra tinha que ser matada pela cabeça no futebol. Deixaram o Flamengo viver, o Flamengo vai ser campeão carioca. Vai pegar o Botafogo, vai vir com a cavalaria, que dá pra jogar. Olha o time do reserva do Flamengo que entrou nesse jogo aí contra o Sampaio, o pobre coitado do Sampaio Corrêa, né? Então tem muita coisa ainda. Eu sei que talvez dos títulos mais importantes que venha a ser disputado, talvez seja o estadual. Que para mim o estadual vale mais do que uma Supercopa. Porque o estadual eu consigo ganhar dos meus principais rivais. Não é um jogo só. Eu consigo ter a supremacia sempre sobre Vasco, Botafogo, Flamengo ou Fluminense, a quem for campeão, ou aqui São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras, ou Bavi, ou Ceará e Fortaleza, lá, os estaduais, enfim, Grenal, tudo. Para mim tem uma importância maior do que a Supercopa. E o Flamengo estava mortinho, botou o time sub-20, time que é bicampeão mundial, sub-20, mas que não foi bem. Não, o Flamengo botou o time... Não, o Flamengo botou um time profissional, porque o sub-20 do Flamengo... E o sub-20 o sub-17 do Flamengo, e de todas as maioria das agremiações do futebol brasileiro, são atletas profissionais. Todos têm contrato profissionais. Não pode ser o time principal. Mas se você pegar o sub-20 do Flamengo, todo mundo tem contrato de profissional e não for bem na competição. O Flamengo vem com a cavalaria, classifica, já definiu a tabela, pega o Botafogo, um jogo só. Na semifinal, quem passar do outro lado, acho que ele pega o Boa Vista ou outro. Eu sei que deram chance pra Flamengo Cobra. e Botafogo pega Madureira ou Boa Vista. Deram chance pra Cobra, onde tinha que cortar na cabeça. Olha lá, tá viva e provavelmente vai ganhar o Campeonato Carioca de novo. E você tá chateado com isso? Tô muito feliz. Uma felicidade. Transbordando de amor. Os bloquinhos estão aqui. Todos. Os bloquinhos aqui já começou aqui na Consolação. Já começou. O bloquinho desde de outubro em São Paulo. Tá um monte de bloco. Micareta baiana. Eu tô super feliz lá. Tô pulando de alegria. Ô, Vamp, mas o Flamengo tem que focar mesmo no brasileiro, né, amigo? Eu sei, pô. Pega amanhã o Vitória. Tem um jogo amanhã no Barradão contra o Vitória. O Flamengo veio de... Tem a Recopa Sul-Americana ainda. Tem a Recopa Sul-Americana, que também, pra mim, isso aí não é mais importante. O brasileiro é mais importante. O Flamengo, Tico, ele já perdeu pro São Paulo, empatou com o Inter. Quer dizer, o Inter, que na última rodada do brasileiro escapou, há um mês atrás, há 40 dias atrás, o Inter estava na última rodada escapando contra o Red Bull Bragantino. E ele vai pegar o meu Vitória no Barradão, que estavam jogando contra o São Paulo na última rodada, menos de 40 dias atrás,
precisando ganhar para não cair, e ganhou do São Paulo de 1-0 e não caiu. Então, se ele deixar pontos assim, lá na frente ele vai ter que contar com que outros candidatos, no caso do Palmeiras, se tiver aí o Cruzeiro, sei lá, Botafogo, tropece também, né? Porque o Flamengo ele vai ter Brasileirão, vai ter Recopa, né, que vão ser os jogos contra o Lanús, e eu também acho que Recopa não vale muito, mas eu acho que vale mais do que o Carioca. Eu acho. Vale mais do Campeonato Carioca atual. Até porque o próprio Botafogo, né, a gente estava falando, vai ter que jogar pré-Libertadores. O Botafogo também não vai poder botar força total contra o Flamengo, porque vai ter jogos complicadíssimos aí na pré-Libertadores. Vai ser o Potosí, não é isso? O Potosí, Botafogo é Potosí, lá na altitude. Altitude, pô. Altitude. Os caras vão precisar também poupar o time. Então, eu, se fosse o Flamengo, não focaria tanto em Campeonato Carioca, apesar de amar ver meu amigo Marcos André desesperado, né? Só de ver ele desesperadinho, falando que a cobra tem que matar pela cabeça, ele tá com medo da cobra rubro-negra. Essa é a verdade. Não, eu tenho medo de cobra. De todas as espécies. Tem alguma cobra que você tem mais medo, Vampeta? Tem umas cobras venenosas aí que é foda. Não dá não. Eu não provocaria assim. É perigoso. É de cada um, né? Não, cobra... Eu mudaria de assunto. Moreia. Tem cobras Moreia. As cobras venenosas são peçonhentas. Peçonhentas. Tem um biólogo lá que eu fico olhando lá. Você fica olhando... Não, mas tá. Brincadeira, deixar o Flamengo classificar. Piorando. Acho melhor. Deixar o Flamengo classificar, o Flamengo vai estar dentro. Tá piorando. Ô, Flávio Prado, e eu tenho uma piadinha. O Flávio quer falar de cobra, ele adora cobra. Tô falando que tá piorando. É melhor mudar de assunto. O Flávio, fala com ele aí, Tico. Faz uma pergunta pra ele sobre cobra, que ele adora cobra. Flávio Prado, a cobra tá entrando no Vampeta, essa é a verdade. Vampeta... Fez a cabeça do Vampeta. Vampeta tá tenso. Tá tenso. Fez a cabeça do Vampeta. Agora, vamos lá. Paquetá brincando com a cobra. Gostaram dessa? Melhor não. Paquetá brincando com a cobra. Melhor deixar pra lá, melhor não. Né? Vamos mudar de assunto. Que aqui fica, sabe, aquele negócio no limite. Vai, está no limite. Não, está no limite. Você está no limite do banco, outro dia você mandou aí o extrato pra nós. Isso aí. Assim, ó, eu quero falar uma coisa pro Flávio Prado, tá? Pra ele aprender sobre o Vampeta. Vampeta aqui não precisa ter limite. Vampeta aqui é incaível, entendeu? Quem precisa ter limite é quem pode cair. O Vampeta é incaível, ele pode falar sobre o que ele quiser. Então deixa eu falar aqui, ó, chegou uma notícia aqui, ó, o Andrés Pereira Luigi pode ser julgado pelo TJD. É frescura, viu? Vai fazer os caras aparecerem. TJD. Dá o que os caras querem, né? Eles vão aparecer. O Mauro falou no começo. Aí sabe o que eles vão fazer? Sabe o que eles vão? Vou falar desde já. Eles vão dar uma pena alta, tipo 5 jogos e tal. Isso. Depois baixou a poeira, vai todo mundo lá, vem e tal. Baixa a poeira e transforma em cesta básica. E que também ninguém paga nada. É sempre a palhaçada, sempre. Fazer circo. Sabe? Aí fica o futebol chato, mimizento. O jogador que cai, que enche o saco, que trava o jogo, e não tem que se meter nisso. Isso é problema do árbitro. Se mete em tudo. Terrível, terrível. Péssima notícia. Flávio Prado, e o Paquetá, hein? Porque o Paquetá, primeiro, o bom jogo dele pelo Flamengo não pode ser parâmetro, porque é Sampaio Correia, mas o que pode ser parâmetro é o nível das jogadas dele, né? Você vê o controle de bola, você vê que o cara tá começando a ganhar esse ritmo no Brasil. E ali ele mostrou ser diferente ou Sampaio Correia é muito pouco para ter como parâmetro, Flávio? Eu acho que não dá para pegar o Sampaio Correia de parâmetro, mas dá para pegar de parâmetro o nível do jogador que a gente conhece, né? Lucas Paquetá é um cara de um nível muito alto, é um cara que muda patamar de time, até um time como o Flamengo. Se ele chegar no que ele já jogou, ele pode perfeitamente... Eu diria o seguinte, o Paquetá é um cara que vai está no time titular da seleção brasileira. É um cara que equilibra a seleção brasileira. É um jogador diferenciado. Eu gosto muito. Então, claro que se ele pode equilibrar uma seleção, ele pode equilibrar um time. Gosto de jogar em segundo homem.
Ele é um cara que tem um nível de jogo muito alto, né? Então eu acho que é uma questão de tempo. Não dá pra julgar contra o Sampaio Corrêa. O cara olha e fala assim, pô, olha a barca que eu tô, né? Outro dia jogando com o Liverpool, com o Chelsea, com o City, eu tô jogando Sampaio Corrêa. E não é se é a nossa Bolívia lá do Maranhão, eu ainda vai lá, mas pô, um Sampaio Corrêa que surgiu não sei de onde aí e tal. É um genérico, né? Então, realmente, mas Paquetá é um jogador indiscutível. Só se ele tiver algum problema e tal, mas a gente espera que não tenha, dentro da normalidade é um baita jogador, vai fazer toda a diferença, claro que sim. Porque o começo do Paquetá, ele foi muito abaixo, né? Essa é a verdade, porque o Paquetá, ele chega, perde aquele gol na pequena área, no jogo decisivo contra o Corinthians, com a bola dominada. Aí depois, no segundo jogo dele contra o Internacional, ele perde a bola que origina o gol do Inter. E ele tira o gol do Varela, num lance bizarro de cabeça, que ele também poderia ter ajeitado pro Pedro, ele cabeceia direto e faz besteira ali, perdendo um gol. Outro gol incrível. E aí, claro, gera uma pressão, porque tem flamenguista que você não pode... Flamenguista não, né? Torcedor no geral. Você não pode criticar o jogador que eles gostam. Não, Paquetá perde gol dentro da pequena área, eu tenho que aplaudir. Eu tenho que falar que bonitinho. Aqui não vai ser assim. E ele começou muito mal. Só que essa partida ele perdeu outro gol incrível, mas ele jogou muita bola. Então, essa é a parada. Eu acho que o Paquetá vai jogar muita bola no Flamengo ainda. Acho. Agora, se ele perder gol claro, se ele fizer besteira, vai ter que ser falado. É como eu digo pro Vamp aqui. Futebol, filho, a gente tem que comentar. Sempre depois de quarta, depois de domingo, depois de sábado, depois de quarta, depois de quinta. Ué, vai ter que falar sobre as atuações individuais também. E não sobre o que o cara pode entregar. Mas nesse jogo, ele entregou. Pegando a carreira do Paquetá, né, desde que eu acompanho assim, ele é um cara muito participativo, ele quer sempre estar participando do jogo, tá querendo a bola sempre. Eu acho até que pra mim, assim, ele tem que ser um jogador de meio campo. O jogador de meio campo não precisa ser primeiro volante, segundo ou terceiro. A gente fica falando aqui primeiro e segundo, na Europa é jogador de meio campo. Ele é um jogador de meio campo. Ele gosta de estar no jogo mesmo, ele estava do lado direito, do lado esquerdo. Eu acho necessário pegar o Paquetá, de repente, e jogar na beirada do campo, onde joga ali o Carrascal ou o Prata. Botaria ele por dentro, junto com o Arrascaeta, com o Jorginho e com o Pulgar. Mas ele é à vontade. Deixa ele participando do jogo, que ele quer a bola, ele está sempre presente, entra na área, vai buscar a bola. Eu não utilizaria ele nas beiradas do campo, não. Um jogo ou outro, se precisa ali, de repente, fechar tudo, mas a qualidade dele não precisa botar ele pela beirada, senão vai ser um desperdício. E ele Você botaria onde? Botaria ele por dentro. Vamos supor, tem Pulgar, Jorginho, Paquetá e Arrascaeta. E deixa ele, no meio campo. o quadrado. E ele à vontade. Mas por dentro não é o Arrascaeta, Vamp? Ele também por dentro. O Arrascaeta não jogou tanto tempo com o Everton Ribeiro. E o Paquetá ainda podendo... Porque o Paquetá, quando eu falo jogar por dentro, ele por dentro, mas ele vai para a beirada do campo. Ele vai participar dos dois lados. Fazer isso. Deixa ele à vontade. E você acha que ele está abaixo do esperado ou está o que você esperava? Não, tá tranquilo. É o terceiro jogo dele, segundo começando. O cara tava lá resolvendo o problema para voltar para cá. Teve um problema na lombar. Não, tá tudo dentro do esperado. Agora, Mauro Betting, o que se fala muito é que atacante é confiança. Eu acho a fase do Pedro péssima desde que ele voltou de lesão. Péssima mesmo. Eu acho péssima a fase do Pedro. E aí, 2 gols contra o Sampaio Corrêa não representam muita coisa, mas para um atacante pode representar a volta da confiança. Você acha que esses 2 gols do Pedro podem mudar a fase do Pedro no Flamengo? Não tem a dúvida. É claro, realmente é só Sampaio Corrêa, é muito pouco que o Flamengo fez até agora na Taça Guanabara, mas vira completamente o jogo. E que jogaço que vai ser Flamengo e Botafogo no domingo de Carnaval. Mas é outro cara o Pedro, né? E até porque precisa, né? Porque é o Hendrick, ainda que expulso pelo Leão, que tá bem, o João Pedro tá muito bem, tem muita gente ali. O Pedro tem, pela lesão, operação desde o ano anterior, tem devido bola, mas que ele tem potencial para estar na Copa do Mundo, tem, para fazer muito mais do que tem feito pelo Flamengo, não tenho dúvida. Estou dizendo que a partir de agora volta aquele Pedro quando chega da Europa em 2020, quando volta da Fiorentina em 2020 ao Brasil.
Mas tem muita bola, né? E como o Paquetá também. O Paquetá é um 10 que pode ser 8, que pode ser 7, pode ser falso 9, pode ser 11, pode ser qualquer coisa. Eu acho que a partir da direita, mais ou menos como o Everton Ribeiro, ele pode fazer um time fortíssimo do Flamengo e pode ajudar o próprio Pedro. É questão de tempo. Mas o Pedro vai aos poucos. Acho que vai voltar. Pode não ser aquele cara que já foi, mas ele tem tanto potencial num time tão bom que você tem que ter um pouquinho mais de paciência, talvez, com o Pedro. Porque o Pedro, ele, às vezes, em momentos decisivos, ele se machuca. Em momentos decisivos, ele não tem a melhor atuação. Isso que eu acho que a gente falta pro Pedro também. Crescer em momento grande no Flamengo, como fazia o Gabigol, por exemplo. E ele se tornou ali o substituto direto do Gabigol. Gabigol foi embora, o Pedro ficou. Eles disputavam vaga, às vezes jogavam juntos. Flávio Prado acha que o Pedro vai voltar uma boa fase depois dessa partida, ou ainda é cedo para falar? E outra, Flávio, o ataque do Flamengo, tá? Se fala muito em Marcos Leonardo, eu mesmo tô apurando agora essa situação aqui para trazer novidade amanhã. Você acha que precisa de reforço ou não? Eu acho que precisa de mais um finalizador. O Flamengo só tem o Pedro de finalizador e o que tinha, que era o Luiz Araújo, estão escanteando. Bom, se você puder ter um cara como o Marcos Leonardo, é ótimo, né? Mas entenda assim, o Pedro é difícil a gente saber exatamente como é que ele vai ficar, porque ele veio de contusão, ficou muito tempo parado. Então é realmente uma... O Vampeta sempre fala, né? O cara quando machuca, você não sabe exatamente como é que vai ser o retorno. Contusão grave, né? Exatamente. Então é difícil saber. Se o Flamengo puder ter mais um atacante, ok. Agora, se o Pedro se recuperar, ele dá conta do recado. Ele é muito bom, gosto muito do Pedro. Mas é difícil saber, né? É difícil a gente ter uma ideia exata do que vai rolar num ano tão complicado, com tantas competições. Eu acho que ele é um jogador utilíssimo, desde que esteja pleno. E é muito cedo para a gente saber se ele vai conseguir voltar. Ele claramente está fora de ritmo, forçou a barra para voltar, quis voltar mais cedo. Ou seja, ele está mostrando que quer. Agora vamos ver.